para trabalhar, tá bom? Quero convidar aqui o pastor Flávio Macedo. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Hora boa, 18h59. E não vamos terminar muito tarde, então é bom que você esteja com o coração preparado para comer um alimento que Deus vai colocar para nós hoje. Hoje, como falei no início, amanhã estaremos finalizando, amanhã e terça, finalizando nosso painel. Então as televisões, nossos monitores não estão, está tudo desconectado, enfim. Mas vai ficar bonito, né? E o pastor hoje não então você vai ter que abrir sua Bíblia. É bom porque você vai exercitar abrindo a Bíblia. Fica meio que automático, né? Ninguém já abre a Bíblia porque ou você abre a Bíblia de papel ou abre a sua Bíblia eletrônica. Tá bom? Mas o mais importante é que Deus quer falar. Veja a sua. Amém, pastor. Amados, graça e paz, amém? Amém. Bom estarmos aqui louvando ao nosso Senhor e agradecendo a Ele pela sua bondade, né? Por mais difícil que tenha sido a sua semana, você chegou até hoje, então é um motivo para agradecer ao Senhor. Queria falar um pouco sobre, como o pastor falou, fala um pouco sobre família, sobre a bênção no lar, sobre a casa. E ele me deu um tema para falar de uma pessoa que a gente ouve falar muito, mas a gente quase não conhece o que aconteceu com ele na Bíblia. E fala sobre Obed-Edom, né? Eu gosto de duas pessoas na Bíblia. A primeira é uma pessoa que me inspira muito. O nome dele é Apéles, ele só é citado uma vez na Bíblia. A gente nem sabe que esse cara existiu. Eu sempre falo para minha esposa, quando você for colocar alguma coisa quando eu morrer na minha lápide, você coloca duas frases. A primeira, no fim deu nisso, né? É porque você pode ser o que você for, no final vai dar nisso aí mesmo e não tem jeito. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Então você pode ser quem você for, mas você é pó. E um mosquitinho da dengue te coloca no seu lugar, né? A grande verdade é essa. Então a gente tem que ser bem humilde diante do Senhor para reconhecer quem nós somos. Sem Ele nós não somos nada. E Romanos, mas o Apéles me ensina uma coisa. Paulo fala em Romanos 16, no versículo 10, o seguinte: saudai a Apéles. Aí eu procurei lá no tio Google, né? Fiz aquelas pesquisas, não achei nada sobre Apéles. Mas a frase que Paulo fala depois é uma que eu queria, se possível, colocar na minha lápide. Saudai a Apéles, aprovado no Senhor. Para mim já está bom, não precisa ter nada, não precisa falar nada. Se eu for aprovado no Senhor, já está ótimo para mim, já está bom, eu já posso ir para a glória, já está ótimo. Porque é assim que é a nossa vida. E eu gosto também muito de Obed-Edom, porque é um cara que foi abençoado pela sua humildade, pela sua simplicidade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou teclasse aí no seu smartphone, né? No segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. E eu encontrei algumas particularidades na vida de Obed-Edom que, se aplicadas na nossa vida, a gente pode ser extremamente abençoado pelo Senhor. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor assim? Claro, né? Claro, eu quero ser abençoado pelo Senhor, mas eu quero, antes de que o Senhor me dê respostas de oração, eu quero ser resposta de oração para a vida de alguém. Eu acho que quando a bênção chega a nós, é para que nós abençoemos a outros. Só isso, nós somos canal da bênção de Deus. A bênção chega, a gente usufrui da bênção e compartilha com aquele que não tem. É assim que Deus nos chamou. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo, eu estou amando Deus. É um relacionamento horizontal e vertical. É um vertical, horizontal. Então, quando eu olho para o meu próximo, Deus escolheu ser amado no próximo. E o meu próximo tem que ser objeto da bênção de Deus. Então, eu queria ler com você. Todos acharam, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos ler. No versículo 11 diz assim: e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom, o gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto é dele por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Amém? Pai, na tua presença nós estamos.
Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso na Tua presença. Tudo aqui que falamos, tudo aqui que cantamos é para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito possa abrir o nosso coração para essa palavra e que as pessoas que entraram por aquelas portas não saiam da mesma forma, mas saiam transformados, revigorados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a história de Obed-Edom, ela nos mostra que nós só seremos abençoados se nós tivermos a presença de Deus em nós e na nossa casa. Não adianta, meu irmão, num tempo tão ruim, onde as pessoas estão fazendo cada coisa terrível, se a presença de Deus não estiver em nós, nós não conseguiremos superar as nossas crises, superar os nossos problemas. A presença de Deus em nós, e hoje nós somos a personificação da arca de Deus. Você é uma arca de Deus. A arca significava a presença do Senhor. Então hoje você é uma arca de Deus. Então quando as pessoas vão procurar por Deus, elas precisam olhar você, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, escritas pela mão de Deus, e que as pessoas estão lendo em nós. Nós precisamos entender, então, que quando eu estou na presença de Deus, eu já sou abençoado. Quando eu estou na presença de Deus, a bênção de Deus já está sobre mim. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, a tua bênção já está lá. Eu não tinha carro e ele me perguntava, pastor, o senhor não tem carro? Eu falei, não tenho. Mas, pastor, o senhor tem carro? E um dia me começaram a me encher a minha paciência. Falaram, pô, pastor, mas o senhor não tem carro? Eu falei, eu tenho. Aí, fala assim, mas o senhor tem, cadê o seu carro? Eu falei, está guardado na garagem celestial. Daqui a pouco ele está aí. E ele chegou, glória a Deus por isso. Porque senão a gente não entende que se nós somos abençoados não é pelo que nós temos. Nós somos abençoados pelo que nós somos. Eu não adoro a Deus pelo que Ele pode me dar. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Então adore a Deus sem motivos, porque Ele te dará muito motivo para você adorar a Ele. Não espere chegar para você adorar. Adore que chega. Nós vivemos um tempo de desistência. As pessoas desistem de Deus por qualquer coisa. O cara não tinha um carro, agora ele ganhou um carro, ele esquece de Deus. O carro se torna mais importante que Deus. Ele tinha um Fusca, agora ele tem uma BMW, ou seja, ele vai chegar no inferno mais rápido. Antes ele ia de Fusca, agora ele vai de BMW. Não é aquilo que temos que nos faz sermos abençoados, é aquilo que somos. Você é bênção na vida de quem? Quando alguém procura um abençoado, ele olha para você. Porque quem quer pão procura quem? Padeiro. Quem quer doce? Quem quer bênção procura quem? Um abençoado. Ué. Você precisa ser canal de bênção na vida de alguém. Obed-Edom mostra para nós que muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. Muitos querem fazer parte da bênção. Opa, eu vou lá porque eu vou buscar a minha vitória. Mas quando a vitória chega, ele esquece do Deus que lhe deu a vitória. Existem pessoas que estão comprometidas com o reino. E existem pessoas que estão envolvidas com o reino. Me explica, pastor. É aquela história, eu costumo contar a história do omelete na fazenda, né? A galinha estava envolvida. Ela deu o ovo. O porco estava comprometido, ele deu a vida. Porque ele deu o bacon. E muitos de nós só estamos envolvidos na obra. A gente só faz aquilo que é bom para nós. A gente só faz aquilo que satisfaz o nosso ego, irmão. As palavras de hoje são para o ego, mas deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus não quer inflar o seu ego. Pelo contrário, Deus quer matar o seu ego e colocar o Espírito Santo para que você seja uma pessoa abençoadora na vida de outros. Nós vivemos um tempo em que a palavra dura, ela causa problema. Hoje o pastor não está bem não, né? Que palavra dura. O pastor está na carne, olha lá. Porque todo mundo quer uma palavra que massageie o seu ego, né? Mas o seu ego tem que morrer. Porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mata o seu ego. Não tem anestesia no evangelho não, irmão. Ninguém falou que seria fácil. Nem Jesus. No mundo vocês vão ter. Mas termina aí o versículo. O que ele diz? Mas tende, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, a palavra de Deus diz que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos está em vós. E esse é o Espírito Santo, aquele que vai te ensinar, aquele que vai te consolar, aquele que vai te conduzir a ser um abençoador. Porque quando você está na presença dele, não há a mínima possibilidade de você não ser abençoado. Obed-Edom nos mostra que muitos não recebem de Deus, porque Deus sonda os corações e não as atitudes. Não é da forma que fazemos, mas sim com a intenção com a qual fazemos. Obed-Edom mostra para nós, um homem simples, poucas vezes citado na Bíblia, mas que me abençoou tanto essa semana. Mostrando para mim que quando você está na presença, Deus traz a bênção até você. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. A bênção chega. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. O que esse homem então, pastor, fez de tão importante para que o Senhor tenha sido tão impactado pela vida dele? Fez muita coisa. Capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 7, de Samuel, de 1 Samuel, por favor. Segunda Samuel 6, do 1 ao 7. Deixa eu abrir aqui. Está meio lento aqui o negócio, mas ele já vai abrir. Presta aqui, por favor, meu amor, minha Bíblia. Eu nem apresentei a minha esposa, né? Que cara, não é essa a minha. Essa é a sua. Essa é a Bíblia da mulher. Virtuosa. Está lento aqui o negócio. Eu vou me ajudar para que nós possamos entender. Vamos lá. 2 Samuel 6, versículo 1 ao versículo 7. Ele nos mostra como que nós podemos ser abençoados. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispõe-se todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá para levarem lá de cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Primeira coisa, irmãos, que esse texto me ensina,
Não há presença de Deus sem obediência. Os homens intentaram na sua cabeça levar a arca de Deus, levar a presença de Deus para outro lugar, o rei Davi. Mas haviam condições para transportar essa arca. Havia condições para que se tocasse naquela arca. E o primeiro pedido era santificação. Havia uma tendência que aquela arca só podia ser tocada por um sacerdote. Mas Davi não atentou para essa palavra. A presença de Deus só chegará a nós se nós tivermos obediência e compromisso. Não adianta, Davi quis levar a arca de qualquer maneira, e de qualquer maneira a presença de Deus não chegará até a tua vida. Davi quis levar a arca sem olhar as instruções, e quais são as instruções que nós temos hoje? A palavra de Deus. A presença de Deus só chegará à sua vida se você tiver compromisso a essa palavra. Porque é essa palavra que diz, a tua palavra é luz para o meu caminho, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus orando disse para si, Senhor, santifica-o na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ter obediência e compromisso de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o que nós pensamos. Não é viver um evangelho que a gente cria para viver nós. É o evangelho da palavra. A santidade de Deus só vem sobre a nossa vida quando nós buscamos. A santidade de Deus só vem à nossa vida quando nós nos atentamos para essa palavra. Os homens quiseram ter a presença de Deus sem a palavra de Deus. E sem palavra de Deus, sem santificação, você nunca verá a Deus. Nós precisamos entender isso. Andar sem a palavra, tentar entrar na presença de Deus sem a palavra, gera morte. Os homens tentaram carregar a arca sem estar santificado, e sem santificação, tudo que acontecerá na nossa vida é morte. Quantos de nós matamos tantas coisas por causa da nossa desobediência? Quantas vezes a nossa família é afligida por causa da nossa desobediência? Quantas vezes o nosso ministério não prospera por causa da nossa desobediência? Por causa da nossa falta de compromisso? Porque Deus está cobrando de nós a sua palavra em nós, porque é a palavra dele em nós que gera vida. Não ter a palavra em nós nos torna pessoas sem direção. É engraçado, se é que pode se falar que é engraçado, é que os homens, eles estavam pulando, eles estavam cantando, eles estavam celebrando ao Senhor, estavam cantando louvores, estavam dizendo aleluia, glória a Deus, mas lhe faltava uma coisa: compromisso com a palavra. Você pode pular, você pode cantar, você pode falar em línguas, você pode subir ao monte, você pode fazer o que você quiser, mas se não houver obediência e compromisso, você será como um símbolo que tine. Fará muito barulho, mas por dentro você estará oco. Você pode falar a língua dos anjos, do arcanjo, do querubim, do serafim, mas não consegue falar a língua da esposa, não consegue falar a língua do esposo, não consegue falar a língua do filho, não consegue falar a língua do irmão. Eles estão mostrando para nós aqui que obediência atrai a presença. Ele está mostrando para nós que a presença de Deus em nossa vida só vem através da obediência e do compromisso. Enquanto o Flamengo, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo forem mais importantes na sua vida, você nunca vai experimentar o poder de Deus. Enquanto as outras coisas
forem mais importantes do que o reino de Deus, você nunca vai experimentar a presença de Deus na sua vida. Talvez tenha sido por isso que Jesus, em Mateus 6, no versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos um tempo, antigamente, as pessoas amavam as pessoas e usavam as coisas. Hoje as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Há uma inversão de valores. E essa inversão de valores tem entrado pelas essas portas. Há um versículo que é 1 Satanás 1:1. Você conhece? Conhece. Você conhece esse versículo. Eu vou dizer ele para você. Em 1 Satanás 1:1 está escrito: não tem nada a ver. E esse tem sido um versículo repetido diante da igreja o tempo inteiro. Irmão, não vai por esse caminho. Ah, pastor, não tem nada a ver. Ô, meu irmão, você não deveria ter feito isso. Ah, pastor, não tem nada a ver. Você está fazendo isso. Ah, não tem nada a ver. Eu quero ver quando você estiver na fila para entrar no céu, o anjo falar: opa, tem nada a ver, você está aqui não, cara. Não há presença de Deus sem obediência. Não há presença de Deus sem busca por aquele, como a nossa irmã ministrou aqui, é no quarto. Porque Deus não nos conhece na coletividade. Aqui, vamos levantar a mão, aleluia. Que nem esse povo, estava carregando a arca sem a presença, mas Davi falou: a gente precisa pular. E eles pularam. Ó, a gente precisa gritar. Eles gritaram. Mas Deus te conhece quando você está sozinho no teu quarto. Ali, como dizem por aí, é ali que a chapa esquenta. É ali que o bagulho fica doido. Porque Deus é leitor de corações. É naquela hora que você diz assim: Senhor, eu sei, tudo aquilo que eu fiz, eu precisava manter a performance, mas aqui é o seguinte: eu estou afim de largar. Eu já não aguento mais. Aí Deus vai falar assim: opa, agora você chegou no ponto que eu queria. Agora eu posso trabalhar na sua vida. Porque aquele lá não é você, esse aqui é você. Talvez seja por isso que Jesus falou: entra no teu quarto em secreto, ora ao teu pai que te vê em secreto e ele vai te abençoar. Na verdade, irmão, Deus nos conhece quem nós somos no particular. Ou você acha que eu ando assim dentro de casa? Eu vim aqui porque o pastor Paulo falou: rapaz, vai lá. Eu falei: opa, vou botar uma roupinha legal. Mas em casa a gente tem aquele short de estimação, não tem? Todo homem tem um short de estimação, cara. E se a mulher fala assim: vamos renovar o estoque, você fala assim: não mexe nesse short. O Senhor te repreenda, está amarrada. Eu ando com esse. Já está puído do lado, mas é meu. Não toca. E Deus conhece esse cara. Deus se relaciona com esse cara. Obediência à palavra de Deus gera honra, gera bênção, gera plenitude do Espírito Santo em nós. Talvez alguns estejam mortos em algumas áreas da sua vida, porque querem praticar alguma coisa sem presença. Eu quero te dizer nessa noite que a presença do Senhor está nesse lugar. E a presença do Senhor ressuscita. E Ele vai ressuscitar ministérios, vai ressuscitar casamento, Ele vai ressuscitar relacionamento de pais com filhos.
Samuel 15, no versículo 22 de 1 Samuel, diz assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele está falando isso aqui para Saul, que foi sacrificar, sem esperar o sacerdote chegar. Não, mas eu estou aqui. Você tinha que obedecer. Sabe o que vai acontecer? O reino foi passado de ti. Talvez a gente não esteja conseguindo entrar no reino, porque nos falta obediência. Segunda coisa que esse homem me ensina, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 11 ao versículo 15. Enquanto você vai achando, eu vou lendo para você. 1 Crônicas, capítulo 15, no versículo 11 ao versículo 15. Então chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel e Semaías, Eliel e Aminadab. E lhe disse: vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas. Santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que fazeis subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, e fizeram subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. O versículo 17 diz assim: designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel e dos seus irmãos, a Asaf, dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etan, filho de Cusaías, e com eles e seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaías, Macés, Matitias, Elifeleu, Miqunéias e Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Segunda coisa que esse texto me ensina, eu gosto desse texto de Crônicas. Esteja disposto a servir o Senhor, e a presença dele estará contigo, e você estará na presença dele. Obed-Edom deixou a arca na sua casa, foi abençoado. Quando a arca foi embora, ele foi escolhido para estar junto com a arca. Quando a arca saiu, não, nós vamos levar a arca, nós vamos tirar a presença de Deus daqui. As pessoas falam assim: tem que chamar Obed-Edom, porque ele é um servo obediente. E um servo obediente sempre vai estar na presença de Deus, e Deus vai estar com ele. Glória a Deus. Quando você serve ao Senhor, você busca estar na presença dele. O Senhor sempre te colocará para ser bênção, e a bênção do Senhor virá sobre ti. Esse homem estava lá, ele era um porteiro, ele era um levita, era alguém que servia a casa do Senhor com alegria. Quantas vezes nós negligenciamos o nosso serviço na casa do Senhor? Vamos evangelizar. Ah, pastor, não. Rio de Janeiro, 42 graus, domingo, 3 horas da tarde, está amarrado. Irmãos, nós precisamos aqui fazer um mutirão para o templo. Ah, pastor, já tem muita gente na igreja para fazer, né? A gente está sempre negligenciando, a gente está sempre dando uma desculpa, a gente está igual aquelas pessoas que Jesus chamou para a ceia. Ah, eu comprei, eu casei, eu não posso ir. Um casamento em Israel era uma coisa mais nobre. Como alguém casa em Israel sem dizer para ninguém? Isso era uma desonra. Mas o cara, para não ir, ele falou assim: não, eu casei, eu não posso ir. Jesus pergunta: tu casou onde, cara? Que cartório? Quando foi tua festa? Olha, eu comprei uma junta de bois, e agora eu tenho que ir lá ver. Quem compra boi sem ver? Ô, pastor, estou vendendo um carro aí, quer comprar? Quero. Beleza, fechamos.
Não vai olhar se tem motor, se funciona, se é legal, se o documento está ok. Ah, comprei um terreno e preciso ir lá. Ué, mas tu comprou um terreno sem saber, mano? A gente está sempre dando desculpas. Meu irmão, a gente tem que ser a fominha da presença. Obed-edom era a fominha da presença. Não tem onde deixar a arca, deixa aqui na minha casa. Não tem lugar para ficar, não, eu sou o porteiro da casa, eu quero estar na presença, porque estar na presença de Deus é o melhor lugar que você pode estar, meu irmão. E quando você está na presença dele, ele te usa para a obra. Ah, pastor, eu não sou usado por Deus. Onde o irmão está? Eu fico dormindo até meio-dia. Ah, irmão, você não vai ser usado por Deus, não. A mula vai ser usada e você não. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ora, consagração 9 horas, cadê você? Em paz me deito e durmo, porque o Senhor me abençoe. Amanhã é dia do jejum. Ah, comei das delícias da terra e das suas gorduras. A gente tem versículo para tudo, cara. Esse homem tinha compromisso, ele estava na presença, e aonde a presença de Deus estava, ele estava. Opa, a consagração é onde, pastor? Lá na sede eu estou lá. Olha, agora nós vamos para o monte, eu estou lá. Não tem como. É como aquela mulher com o juiz Inico, ó. Quando Deus te vê, fala assim, rapaz, eu olhei para o monte, esse cara estava ali, eu olhei para a consagração, esse cara estava lá. Tem que abençoar esse cara aí, não tem jeito não. O cara gosta de mim. Mas a gente não serve a Deus, como eu falei, por aquilo que Ele quer dar. É estar na presença dEle. Porque quando você está na presença dEle, a bênção vem até você sem você fazer nada. Você é abençoado. Existem 2 tipos de filho, né? Aquele que adora a Deus por aquilo que ele pode dar e aquele que adora a Deus por aquilo que ele é. Que tipo de filho você é? Porque tem aquele filho que é assim, quer ver? Vou descer aqui, pastor. Tem aquele filho que é assim. Ô pai, boa noite, pai. Ô pai, que bom estar aqui na tua presença. Tem 50 aí, pai? Eu tenho que sair, aí o pai vai lá e dá 50. Aí o cara volta lá de novo, ô pai, é bom, ô pai, eu vim aqui te ver, glória, pai, tem 50 aí? Agora tem aquele filho que chega e fala assim, ô pai, é tão bom estar aqui na tua presença. Eu não vim aqui te pedir nada não, eu só quero estar na tua presença. A tua presença já é o suficiente para mim. Aí o filho vai, volta de novo e fala assim, ô pai, que bom estar aqui na tua presença, pai. É tão bom estar aqui, eu não quero nada, eu só quero estar na tua presença. A tua presença é o meu prazer, a tua presença me completa. Pergunto para você, perguntinha básica, GBD. Qual dos dois filhos o pai ama mais? Os 2. Pai ama filho igual. Agora, qual é o que agrada mais o pai? Aquele que vai por interesse ou aquele que vai sem interesse? Porque quando você se interessa somente pelo Senhor, todos os propósitos que Ele fez para a sua vida irão se cumprir, porque Ele sabe que o seu coração está nele e não naquilo que Ele pode te dar. Só fica na presença. O Obed-edom estava na presença. Sabe o que significa Obed-edom? Servo do homem. No hebraico, Obed-edom significa servo do homem. Ele era servo. E é engraçado que quando olham para Jesus, dizem assim, ó, eis aí o filho do homem. O homem que mora acima das estrelas. Ele era um porteiro, ele era um levita do Senhor, ele estava na obra.
Ele não estava lá porque ele poderia ganhar alguma coisa, ele estava lá porque a presença de Deus era importante para ele. Nós estamos aqui nessa noite, nós não viemos buscar nada. Nós viemos estar na presença dele. O que vier depois é lucro. Porque ele sabe o que você precisa. Ele sabe. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite na vida de cada um de uma forma diferente. Ele sabe o que você precisa, meu irmão. Glória a Deus ou não? Ele sabe, ele vai cumprir tudo, mas esteja na presença dele. Diga para ele que você é um filho que adora a sua presença. Obed-edom era assim. E é engraçado isso. Davi ficou triste porque a desobediência gerou morte. Lá em 2 Samuel, a Bíblia diz que Davi ficou triste depois que Uzá morreu. Mas agora Davi fica alegre, porque a arca foi levada em obediência. A desobediência ao Senhor gera tristeza. Tu pode ver, irmão. O cara está na presença. Quando ele sai da presença, a primeira coisa que muda nele é o semblante. O cara está na presença. Ele sai da presença do Senhor. Quando você encontra com ele, você não precisa perguntar nada. Você já sabe que ele está fora da presença porque o semblante mudou. A glória de Deus saiu dele, cabode. O brilho do Espírito saiu. Você já conheceu alguém assim? Claro que sim. Davi ficou alegre, falou assim, agora nós obedecemos a palavra, agora nós podemos celebrar sem medo de morrer, porque o Espírito de Deus em nós gera vida, e vida com abundância. Davi falou assim, vamos levar a arca, porque agora nós estamos santificados e debaixo da palavra do Senhor. Aí a presença de Deus vai, irmão. Aí a presença de Deus vai. Mas vamos andar mais um pouco para 1 Crônicas 26, no capítulo 26, do versículo 4 ao versículo 8. E esse ponto aqui eu quero profetizar sobre a vida da sua família. Olha o que aconteceu. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozadab, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Netanel, o quinto, Amiel, o sexto, ganhou de mim, eu só tenho 4, ele já está com 6. E Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semanias, Otni, Rafael, Obed e Euzadab, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias, todos eles foram filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e irmãos, homens capazes e de força para o serviço do Senhor, eram 62 de Obed-edom. E a Obed-edom, no versículo 15, a Obed-edom, a porta do sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, que quando você está na presença de Deus, os seus filhos, os seus netos e a sua geração vindoura serão homens e mulheres valorosos na presença do Senhor. Por isso não se preocupe, coloque seus filhos, coloque a sua família na presença de Deus, que Ele cuida da sua família. Obed-edom, um homem que buscava a presença de Deus, todos os seus filhos, a palavra de Deus diz que eles eram homens fortes e robustos para a obra do Senhor. Eles amavam a obra do Senhor. Nós vivemos uma geração de exemplos. Se você não for exemplo para o seu filho, ele vai buscar um exemplo em qualquer outro lugar. E se teu filho não achar Deus em casa, ele vai encontrar o diabo em qualquer outro lugar. Obed-edom era exemplo para os seus filhos. Ah, pastor, mas o meu filho não está na presença. Ainda não está. Porque o seu filho não é seu, o seu filho é do Senhor. Você não consagrou ele ao Senhor, então deixa que o Senhor cuida dele. Aí a gente quer mostrar para o nosso filho, vamos para a igreja. E ele fala assim, mas o Senhor não vai. Vamos orar, mas o Senhor não ora.
Nós vivemos uma geração de exemplos. Essa geração ouve com os olhos. Não é só pregar, agora é viver. Por isso que Billy Graham, que faleceu semana passada, dizia: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós. E a gente precisa entender isso. Nós somos uma geração que é levada pelos exemplos. Você quer ver? Vamos fazer um testezinho aqui, pastor. Só um minutinho. Olha só. Pega a sua mão. Coloca ela assim na frente. Vamos lá, fazer um exercício. Aí. Beleza? Agora você vai esfregar uma mão na outra. Maravilha. Tá ficando quentinha? Maravilha. Agora coloca ela aqui na sua bochecha. Ué, aí é a sua bochecha? Aí é a sua bochecha? Eu falei para você colocar a sua mão na bochecha, eu falei. Mas por que você colocou a sua mão no pescoço? Porque eu coloquei. Nós somos ou não somos uma geração que olha os exemplos? Obed-Edom era exemplo para sua família. Nós precisamos ser exemplo. Obed-Edom era um servo. Muitos só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Muitos querem ser servidos, mas não querem servir. A vida de santidade que Obed-Edom levava trouxe a bênção de Deus para a vida dele. Homens robustos e firmes para o serviço do Senhor. Toda a geração de Obed-Edom. Que lindo, né, pastor? Lindo. E é engraçado que no versículo 15 diz assim: as portas do sul e a casa dos tesouros foi para os filhos de Obed-Edom. E para Obed-Edom, deixa eu só falar uma coisa para você. As 12 portas eram divididas e a porta do sul era a porta do rei. Sabe o que isso quer dizer? Quando foram escolher quem seriam os porteiros de cada porta naquele tempo, o sacerdote consultava o Umim e o Tumim e jogava. E ali, quando aquelas pedras caíam no chão, o sacerdote tinha a palavra de Deus para fazer qualquer coisa. Não é mais assim hoje, a gente sabe que... Mas quando eles lançaram as pedras para escolher quem ia ficar na porta do rei, caiu sobre Obed-Edom. Obed-Edom ficou na porta do rei. Sabe o que isso significa? Que quando o rei chegava, passava por ele. Quando os tesouros do rei chegavam, passavam por ele, ou seja, a presença do rei. E a prosperidade ficou sobre a vida de Obed-Edom e a sua família para todo sempre. É assim na tua vida. Quando você obedece a Deus, o rei vai passar por você o tempo inteiro. Os tesouros do rei chegarão diante de você o tempo inteiro. Aleluia. Tu é bom, Pai. É bom demais. O rei passava por Obed-Edom. O tesouro do rei passava por Obed-Edom. A bênção de Deus, a prosperidade passava por Obed-Edom. Tudo que tivesse que entrar para o tesouro do rei estava com Obed-Edom. A presença do rei, vem o rei, ele passava. E Obed-Edom estava lá. O rei Jesus vai estar na sua casa sempre. A prosperidade do rei Jesus vai estar na sua casa sempre. Eu queria desmistificar uma coisa aqui para você. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter sempre. Jesus falou o quê? Eu vou suprir todas as vossas
e não as vossas vaidades. A resposta de Deus para a nossa vida não é aquela que nós queremos, é aquela que nós precisamos. Agora eu queria falar um pouco sobre a arca para a gente terminar mesmo. Quem é a arca? Nós. Certo? E aí, quando Deus dá as instruções para criar a arca, para fazer a arca, Ele fala assim, olha só, a tampa da arca, vocês vão colocar 2 querubins, e a tampa da arca era chamada de propiciatório. E uma vez por ano, no Yom Kippur, o sacerdote ia lá e aspergia o sangue sobre a arca, para pecado de toda a nação de Israel. E o que tinha dentro da arca, irmão? Dentro da arca, primeiro, tinha as tábuas da lei, aquela que Moisés foi buscar no Monte Sinai, que quando ele chega, o povo está adorando o bezerro de ouro, ele com raiva, ele quebra. E Deus refaz outra lei, refaz outras tábuas e guarda dentro da arca. Também tinha o pote de maná, que era para eles se lembrarem de quando eles estiveram no deserto, Deus teve a provisão. E também tinha a vara de Arão. Então esses 3 símbolos lembravam ao povo alguma coisa. Primeiro, as tábuas da lei lembram da palavra de Deus. E nos alerta que de vez em quando nós desobedecemos. Se lembra? Vocês fizeram Moisés quebrar a lei, mas a lei está aqui. Deus mostra para nós, olha, vocês desobedecem a minha palavra de vez em quando, hein? Mas segundo, tinha o pote de maná para lembrar da provisão. E para Deus também nos mostrar que muitas vezes nós esquecemos da provisão que Ele nos dá. Porque quando caiu o maná do céu, a primeira coisa que as pessoas falaram foi o quê? Que é isso? Aí Deus falou assim, não, cara, não junta. Come e não guarda para outro dia, a não ser no sábado. O que o povo fazia? Não, pô, vamos embora. Vamos encher um barril, sabe lá? Às vezes a gente também esquece da provisão de Deus e desconfia se Ele é provedor ou não. Terceiro, vara de Arão. Vara de Arão lembra da liderança. Porque o povo não queria um líder. E Deus falou, mas o líder vai ser Arão, o sacerdote vai ser Arão. Não, eu duvido. Aí Deus falou assim, vou florescer a vara dele para vocês entenderem que ele é o líder. Porque de vez em quando também a gente se rebela contra a nossa liderança. A gente duvida da nossa... Será que esse pastor aí é pastor mesmo? Vem lá daquela igreja lá, batista, e veio aí falar? Será que Deus colocou esse pastor aí nessa igreja mesmo, irmão? Ó, irmão, será que esse líder aí que eles colocaram no louvor é de Deus mesmo? A gente está sempre duvidando. Mas olha só, nós somos a arca e Deus vê o que tem no nosso interior. Amém ou não? Só que ele falou o seguinte, toda vez que o sacerdote for fazer a propiciação pelos pecados do povo, ele aspergirá o sangue sobre a tampa, para que eu não olhe lá dentro e me lembre do povo. Sabe quem é a nossa tampa? A cruz. E sabe quem é o sangue que foi aspergido sobre nós? O sangue de Jesus. Quando Deus olha para o nosso interior, Ele vê o sangue aspergido, porque se Ele olhar para dentro de nós, acabou o culto. Isso aqui viraria uma grande churrasqueira. Todo mundo fulminado. Do pastor ao... Todo mundo, a começar pelo pastor. Puf.
Mas Deus olha para nós com a sua misericórdia e diz assim: olha, eu sei que vocês de vez em quando desobedecem a minha palavra. Eu sei que de vez em quando vocês duvidam da minha provisão. Eu sei que de vez em quando vocês duvidam da liderança. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque Ele é o sacerdote eterno sobre a vida de vocês. E o que tem a ver isso com Obed-Edom? Nós podemos ser como ele, se entendermos que Deus está sobre a nossa vida e o seu sangue é poderoso para nos purificar de todo pecado. Então, o que traz a presença até nós, pastor? Pelo sangue de Jesus, nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar por ousadia, não por nós, mas pelo sangue vertido na cruz do Calvário. A presença de Deus vai chegar na sua vida, não por aquilo que você é, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. A presença de Deus está nesse lugar. Pelo sangue aspergido na cruz do Calvário. Quer a presença de Deus na sua família? Olhe para a cruz. Quer a presença de Deus sobre o seu casamento? Olhe para a cruz. E lembre-se, não existe presença sem obediência. Esteja disposto a servir ao Senhor. E a presença dele vai estar contigo. E a honra para quem serve. Mas não é só para quem serve. A honra para a família de quem serve também. E lembre-se, nós só carregamos a presença de Deus em nós por causa do sangue aspergido na cruz do Calvário. Amém? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tá, amém. Eu queria, o pessoal do louvor, pode me ajudar? Pode deixar que eu não vou cantar não. Aliás, eu vou cantar. E depois que eu cantar, você nunca mais vai querer me ouvir cantar na sua vida. Eu falo, que isso, cara? Vai pregar, cara. Nós não vamos cantar. Podemos cantar com o Espírito de Deus. Amém? Mais fácil, né? Vamos cantar assim? Diga assim, ó. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e favor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma
está nesse lugar. Por isso, nessa noite, eu tenho 2 convites a te fazer. Bem, pastor. O primeiro é para você que ainda não colocou a sua vida na presença de Deus. Para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eu poderia aqui estar enumerando um monte de coisas, mas eu só vou enumerar uma só. Jesus transforma vidas. Transformou a minha. Transformou a vida de muita gente aqui. Por isso, nessa noite, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu queria que você acenasse com a sua mão. E alguém da fé vai aí abraçar você. Amém? Alguém nessa noite? Alguém nessa noite? Amém. Deus te abençoe, meu. Mas o segundo convite que eu queria fazer é para você que se sentiu tocado por essa palavra. Você que diz assim: Senhor, Pai, eu queria estar mais na Tua presença. Pai, eu quero buscar mais a Tua presença. Pai, eu preciso da Tua presença, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Você quiser vir à frente aqui, representando a sua família, representando você mesmo, venha, sai do seu lugar. Eu queria orar com você. Eu não quero orar por você não, porque eu também preciso de oração. Eu queria orar com você. Eu queria me juntar a você, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria me juntar a você nessa oração, colocar a tua família no altar de Deus, pedir com que a presença de Deus chegue sobre a sua casa. Nosso Deus é um Deus de surpresas. Nosso Deus é um Deus de milagres. Talvez você chegue em casa, a sua família esteja transformada já. Eu creio assim, eu sou meio doido, pastor. Eu creio assim. Eu creio que uma esposa pode chegar em casa e o marido fala assim: olha, eu estava vendo um Fantástico, mas de repente apareceu uma luz aqui, eu me joguei no chão e fui visitado por Jesus. O esposo pode chegar em casa agora e encontrar a sua esposa lá, falando assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas enquanto você estava na igreja, eu senti uma paz tão grande e agora eu quero Jesus que você serve. Pode chegar uma mãe agora em casa e encontrar o seu filho que está entrando nas drogas, está na bebida, e ele fala assim: mãe, eu não quero mais isso, eu quero servir o Deus que você serve. Você crê assim, meu irmão? Eu creio, porque Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é especialista em fazer milagres. Por isso, nessa noite, saia do seu lugar. Não deixe que o que vão pensar de mim. Tinha uma canção que falava isso, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu estou nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Ah, mas o pessoal vai ficar te olhando. O problema é do pessoal. E agora eu não estou preocupado se o pessoal está me olhando. Eu estou preocupado se Deus está me olhando. E se Deus está me olhando, estou nem aí para o pessoal. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja a glória da tua presença nesse lugar.
Pai, muito obrigado por essa noite reunido com meus irmãos nesta tua casa. Casa que é chamada casa de oração para todos os povos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua boa mão, a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia e o teu amor repouse sobre a vida dos meus irmãos que aqui se prostram diante do teu altar. Não, eles não se prostram diante de homem nenhum. Eles se prostram diante da presença do Deus Todo-Poderoso, da presença do Espírito, da presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o seu poder, Senhor, o poder que opera em nós. Coloco todas essas famílias diante do Senhor, Pai. Ministra, tu conhece o coração de cada um deles. Cada um tem pedidos diferentes, mas creem no mesmo Deus. O nosso Deus, o Deus da provisão, o Deus que cura, o Deus que saura, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós clamamos ao Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, Senhor. Ministra cura, ministra, Senhor. Vai de encontro a cada causa nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos assim, confiados na tua graça, no teu amor, no teu poder, na tua unção, nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que na cruz do Calvário desfez, aniquilou principados e potestades e nos fez reinar em vida e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor, por esta noite tão abençoada, por esta noite tão abençoadora. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós cremos, no nome de Jesus nós damos uma salva de palmas àquele que é poderoso, àquele que é eterno, àquele que é justo, àquele que é bendito. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está